Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista aqui no canal e hoje estamos recebendo Requião Filho, ele que é deputado estadual pelo MDB. Tudo bem, Requião? Olá, Pedro. Olá a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Tudo bem por aqui? Um prazer estar conversando com você, mesmo que seja por Zoom. Que bom, é realmente uma adaptação que também está acontecendo na Assembleia, né? Mais para frente nós vamos conversar sobre isso. Requião, eu quero falar do seu início na política. Eu sei que você é advogado, teve o escritório, deu seus primeiros passos fora da política e depois acabou se envolvendo com a esfera pública. Como que foi todo esse trânsito aí pelas profissões até entrar na política e também a influência que acredito que seu pai teve nessa entrada, mesmo que direta ou indiretamente? Eu, com 16 anos, né, sempre acompanhando meu pai, tinha colocado como meta para mim que eu não entraria na política, que eu faria política de fora, mas que eu não seria um dos personagens principais dessa novela da política brasileira. Com 30 e muitos anos de idade, o meu partido entra num conflito moral aqui no Paraná entre lançar candidatura própria e apoiar um partido historicamente contrário a todos os nossos ideais e bandeiras no Estado, e eu passo a fazer parte da política partidária, né? Viajar, conversar com os membros do partido, organizar uma convenção, angariar votos pela candidatura própria contra a candidatura do Beto Richa. É nesse cenário, então, que eu me insiro na política como um protagonista e coloco meu nome à disposição do partido para deputado estadual. Tive sorte, né, de ter o número de votos necessários, entrei, fui bem eleito, graças a Deus, e hoje eu venho construindo o meu nome, a minha participação na política, né, praticamente só na oposição, na situação que permanece a mesma. Hoje, Ratinho e Richa é o mesmo grupo político ainda, então eu continuo na oposição. Nós falamos aqui já no início, né? Você citou, a gente está pelo Zoom e a Assembleia também usa uma plataforma online para sessões. Você já também começou falando sobre oposição, situação, como que isso influencia agora e o quanto prejudica ser essas transmissões online, ou se consegue o mesmo trabalho, se influenciou, se mudou, se está tudo igual. Qual que é o impacto que você enxerga das sessões plenárias serem online? As sessões plenárias online, no início, foi algo muito interessante, parecia algo inovador e que traria uma agilidade necessária para o início daquela pandemia, aquele momento de crise. No desenrolar das coisas, se mostrou um crime contra a democracia. As comissões praticamente não existem mais, os deputados leem pareceres sobre projetos que recebem 5 ou 2 minutos antes de relatar o projeto, sabem lá o que estão relatando, e a democracia, o debate, a discussão, a troca de ideias está prejudicada. Porque, querendo ou não, pela internet há uma censura. Não estamos juntos, não conseguimos falar um com os outros, estamos censurados por um curto período de tempo, os projetos são apressadamente colocados em pauta, votados. Então, não tem sido bom para o Paraná, não tem sido bom para a democracia. Eu acho que algo que começou com uma boa ideia vem sendo deturpado ao longo do caminho. Nós já conversamos em uma outra oportunidade na Assembleia e ali nós falamos sobre o diálogo da Assembleia que já era um pouco afetado, já faltava discussão na sua visão. E eu gostaria, você também cita que agora nas transmissões online acaba que tem menos ainda. Como que fica o trabalho da oposição em meio a todo esse cenário? Fica ainda mais difícil, porque quando estamos no plenário conseguimos puxar os nossos pares ali de lado, no pé de ouvido, e falar: vamos prestar atenção, vamos discutir um pouquinho mais isso. Do jeito que está, e me desculpe a sinceridade, com a falta de interesse de muitos dos meus colegas em prestar atenção na pauta e apenas obedecer ordens de lideranças partidárias ou de governo, está muito mais difícil a gente tratar com seriedade os assuntos, né, de pauta hoje na Assembleia. Então, como eu disse, o trabalho da oposição fica dificultado, a conversa entre os deputados fica dificultado, e quem perde com isso é o Estado do Paraná, porque projetos que necessitariam de melhoria, projetos que jamais poderiam ser aprovados,
acabam sendo aprovados a toque de caixa sem a devida atenção, inclusive por parte da maioria dos deputados da Assembleia. Você tem um trabalho ali nesse momento. As votações são principalmente, eram para ser, são ali na questão do Covid, do combate à pandemia. E aí tem os repasses de dinheiro também do nacional para o estadual. Como que você enxerga isso, a utilização da verba pública? Eu sei que tem algumas análises, algumas críticas que você já fez nesse sentido. Eu gostaria que você fizesse um panorama aí do investimento da Assembleia no combate à pandemia. Veja, estamos fazendo a velha matemática contábil, né? A Assembleia não tirou 100 milhões de reais do bolso e deu para a compra de vacinas. A Assembleia simplesmente faz um teatro contábil, como fazia o Rossoni com a entrega do cheque. É dinheiro que nunca entrou, que não vai sair, né? Então faz esse teatro para ficar bem com a mídia e poder, enquanto isso, passar os absurdos que passam na Assembleia, que deixam a sua conta de luz mais cara, a sua conta de água mais cara, que atrapalham o pequeno e o microempresário no momento deste pandemia, os bloqueios e as defesas de grandes grupos econômicos. Então, é isso que vem acontecendo. E o orçamento do Estado sequer foi votado ainda. Você imagine votar um orçamento, algo tão complexo, por uma reunião virtual. Eu tenho medo do que pode acontecer. No ano passado, você foi na Universidade Positivo durante uma aula para nós conversarmos sobre o legislativo junto com toda a turma. E nessa ocasião eu te perguntei se você sairia candidato à prefeitura, você disse que não, para poder fazer um trabalho que era mais importante no momento para o partido, para o MDB, que era fazer com que chegasse candidatos fortes em várias cidades. Gostaria de saber como que está isso. Olha, nós vamos apresentar um número bom de candidatos no Paraná, mas o MDB não está nem perto do que ele deveria ser. Problemas internos, discussões bobas e brigas de ego prejudicam a política no momento. E nesse momento de crise, de pandemia, poucas pessoas têm a coragem de colocar o seu nome à disposição de um partido, de enfrentar um prefeito numa reeleição. A campanha será muito curta, o dinheiro será muito mal distribuído, pelo que eu tenho visto, desse fundo partidário. O MDB nacional tomou uma decisão absurda. O diretório, por exemplo, não manda na verba que vem para o Estado, para ser distribuído entre os prefeitos. Quem manda são os deputados federais. É Brasília negociando com Brasília, comprando apoio em Brasília, ignorando a base do partido. Isso prejudicou em muito as candidaturas do MDB aqui no Paraná. O MDB como um todo é um partido com várias visões dentro de um só. A gente encontra o MDB de esquerda, o MDB de direita, o MDB de centro. Isso mostra uma pluralidade que é importante nos dias atuais, mas também prejudica, creio eu, um pouco a caminhada de união do partido. Como que você enxerga e explica essa situação? O MDB de direita, ele não existe. O que existe são pessoas de direita que utilizam a nossa sigla, que se colocaram dentro do partido para atingir objetivos pessoais. O MDB jamais será um partido neoliberal. Por isso que Brasília toma tanto cuidado de não ouvir as bases, de não ouvir os estados, de não ouvir os seus militantes, e fica negociando em Brasília entre si aquela cúpula ali meio corrompida, que todos vocês já conhecem, aquela história de Brasília cuidando de Brasília, de interesses locais. Então, o MDB é uma foto, é um retrato de todos os outros partidos do Brasil, onde Brasília se torna mais importante que a militância. E a executiva é sempre uma troca de amigos no poder, né? Um grupo substituindo o outro em grandes acordos, garantindo benesses às velhas raposas da política. Isso acontece no MDB, acontece no PSDB, acontece no PT, no PSDB, no PSB, no PHS. Escolha o partido. Esse é o mal do partidarismo aqui no Brasil hoje. Os partidos estão dominados por pessoas em Brasília que estão distantes da população. Eu conversei com o seu pai já, com o Roberto Requião, e ele fala um pouco nesse sentido também de que o MDB foi se perdendo, foi ruindo ali por dentro. E eu acho que pela sua fala é um pouco também da sua visão. Eu gostaria de saber se tem um caminho a ser seguido, se o partido tem uma forma de se recuperar, quais são os próximos passos que você acredita que deveriam ser dados. O próximo passo a ser dado deveria ser a real democracia interna do partido. O partido dar espaço e discutir com a sua base. A base MDBista
é feita do tecido da sociedade brasileira e é bem diferente do que tem hoje lá em Brasília, na executiva. Então, a saída seria a democracia. O nosso problema é que a justiça, quando interfere, interfere para manter o status quo. E nós gostaríamos de ver essa democracia interna do partido, que é o Movimento Democrático Brasileiro, ser aplicada na prática. Mas há anos, as convenções nacionais são baseadas em grandes acordos que dificultam, inclusive, o acesso dos delegados a Brasília para que possam votar. Há uma busca eterna no PMDB, nas últimas décadas, do silenciamento das bases. Isso precisa mudar. A saída é a transparência e a real democracia dentro do partido, porque a militância do partido ela ainda é fiel às suas bandeiras, aos seus ideais. E a gente precisa resgatar isso, devolver o MDB para o povo MDBista e botar lá de fora esse pessoal que está passeando no partido e utilizando a sigla como uma ferramenta para conseguir algo pessoal, algo para si, algo individual. Nós precisamos pensar mais no coletivo. Agora, falando exclusivamente das eleições aqui em Curitiba, gostaria de saber se tem a confirmação de fato que o João Arruda será o candidato do MDB e também quais são as estratégias de campanha que o partido vai tomar. Não sei quem será o candidato do MDB, eu sempre prezo pela candidatura própria. Tem um pessoal pedindo aliança com o PDT, tem um pessoal pedindo aliança com o PT, tem quem insista na candidatura do João, tem quem insista numa candidatura própria a qualquer custo. Eu acho que deve ter uma convenção. E o MDB aqui de Curitiba não anda muito democrático também, com medo do resultado se for consultada a militância. Então, vamos aguardar e ver o que acontece. Eu espero que seja através de uma convenção democrática. Agora, falando num geral, você faz oposição ao Ratinho Júnior, que hoje é muito bem alinhado com o prefeito. Então, nessa ideia de substituição do Rafael Greca, você acha possível que algum outro prefeito seja do MDB ou do PDT que você citou, ou do PT, ou de algum outro partido, consiga ganhar essas eleições? O Rafael hoje está muito bem avaliado nas pesquisas que eu tenho visto, uma satisfação geral de Curitiba com a sua gestão, e ele deverá enfrentar o escrutínio das urnas, né? O real escrutínio, porque as pesquisas são complicadas. O que me assusta é que você disse que o Ratinho está alinhado com o Greca. Eu achava até pouco tempo atrás que o Ratinho estava alinhado com o Ney Leprevot, do seu partido, a quem ele havia prometido total e irrestrito apoio na candidatura de Curitiba. O que acontece? O pragmatismo político, os acertos, os conchavos, os absurdos. Então, o Ratinho trai o seu amigo, o seu companheiro de partido e declara apoio ao Greca de uma forma velada, mas puxando o tapete, por exemplo, do Ney Leprevot. Em Curitiba, a briga vai ser uma briga bem diferente. Nós tínhamos o Greca, o Ney Leprevot e o Francisquini, todos os três com a promessa de apoio do Ratinho. O Ney dizendo odiar o Greca buscando neutralizar o Ney e o Francisquini se colocando com uma terceira opção nessa mesma faixa de votos hoje dessa República de Curitiba. A oposição não se organizou, não construiu um nome único, cada um para um lado, né? Não vejo ninguém fazer uma oposição séria ao Rafael Greca hoje, né? Bater com firmeza, bater com propostas, fazer o contraponto. Então o Greca surfa nesse momento, nessa ausência de candidatos em Curitiba, de candidatos com proposta, de candidatos com vontade e capacidade para esse enfrentamento. E eu gostaria de ver uma campanha, não campanha propositiva, mas uma campanha baseada em fatos reais, né? Porque a campanha propositiva é aquela campanha de falsas promessas, de propagandas bonitas, mas eu gostaria de ver uma campanha onde se discutisse de verdade Curitiba e os seus problemas. Deputado, você citou o fato de uma chapa única, um candidato único para ser e para fazer a oposição. Você acha que esse é o caminho? E aí eu não digo nem só nessas eleições, porque já vimos que não irá acontecer, mas também para o governo, posteriormente presidência, e que esse é meio que o caminho que a oposição deveria tomar? Eu acredito que o Brasil precisa e necessita de uma frente progressista. Não uma frente juntando todos contra aquele, mas uma frente que junte todos aqueles que pensam da mesma maneira. Porque se você junta todo mundo,
no final, depois de uma vitória, de uma possível vitória, você vai ter que fazer aquele maldito governo de coalizão, né? E isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para o Paraná, isso não é bom para ninguém. Então, eu acho que a gente teria que unir pessoas que pensam da mesma maneira, com posições similares, e construir uma candidatura. Não unir todo mundo que é contra alguém, mas unir todo mundo que seja a favor da mesma coisa. Eu acho que assim a gente consegue construir uma saída que se preocupe com emprego, que se preocupe com renda, que se preocupe com menos impostos, com um Estado mais amigo da população. Hoje o Estado é inimigo do povo, né? É tributo em cima de tributo, é imposto em cima de imposto, é taxa em cima de taxa. O Estado parece que trabalha contra, né, o comerciante, o pequeno empresário, trabalha somente a favor de grandes grupos econômicos e esquece do povo. E eu acho que a gente precisa construir um Estado que cuide do povo, né? Um Estado que abrace as pessoas e busque por condições dignas de vida e de trabalho. Recentemente, a mesa executiva da Assembleia Legislativa foi reeleita. Adhemar Traiano segue como o presidente. Você faz parte desta mesa e eu gostaria que você contasse um pouco para as pessoas qual que é o trabalho, qual que é o papel da mesa executiva e também do seu trabalho. O papel da mesa executiva, basicamente, é o papel de síndico. Nós controlamos o prédio da Assembleia, o primeiro secretário controla os gastos, o presidente cuida da parte política, do que entra e do que sai de pauta, o que será, o que não será votado, e os demais ficam praticamente como suplentes, né, esperando algo acontecer para que, no caso de um infortúnio, a gente possa assumir esse papel. Então, o presidente cuida da parte política, o primeiro secretário cuida da parte institucional e os demais dão esse suporte. Eu, por exemplo, não assino e não tomo conhecimento das decisões da Assembleia em relação a gastos, contratações. Isso é direto lá na primeira secretaria. Eu sou o terceiro vice-presidente. Eu estou longe na linha de sucessão. Então, é interessante, é complexo, mas a gente não toma parte das decisões, né? É praticamente o presidente e o primeiro secretário que tocam essa parte política e a parte que, de modo grosseiro, é um gerente, é um síndico, né, do prédio da Assembleia e da máquina Assembleia. Contratações de pessoas, demissões, pagamento de salário, gastos, licitações, tudo passa ali por esses dois. Existe um projeto de lei na Assembleia de 2017, do delegado Recalcati, que era para os policiais aposentados poderem manter as suas armas enquanto estiverem vivos e depois, posteriormente, à sua morte, a família devolveria. Em 2019, você apresentou um anexo junto ao projeto e eu gostaria que você explicasse um pouquinho como ele é, quais são os objetivos e também em que pé que ele está na Assembleia. Bom, vamos lá. Primeiro, o projeto é meu, não é do Recalcati. Houve um problema com o Departamento Legislativo, porque o Recalcati é base. E eu sou oposição. Então, de repente, o meu processo ficou lá, o Recalcati apresentou o dele e tiveram que fazer uma mágica lá de botar de coautoria ou caíam os dois projetos. É assim que a oposição é tratada na Assembleia. Quando você é a base, os seus projetos ganham atenção e saem da gaveta. Quando você é oposição, os seus projetos são escondidos e esquecidos. Eu tenho mais de 70 projetos engavetados na Assembleia só por levarem a minha assinatura, dos mais diversos temas. Entenda isso, né? A política no Paraná hoje se faz assim, infelizmente. Mas esse projeto seria um projeto que garantisse ao policial que no seu afastamento do serviço, na sua aposentadoria, ele permanecesse com a sua arma de uso, né, até o advento da sua morte, onde ela seria devolvida ao Estado. É uma cautela, é um, entre aspas, empréstimo da sua ferramenta de trabalho, porque um policial, mesmo aposentado, ele continua sendo um policial e será sempre visto pela população e pelos bandidos como um policial. É um sinal de respeito aos policiais civis e militares do Paraná. Hoje nós conversamos com o deputado estadual Requião Filho, pelo MDB. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Obrigado, Pedro. Desculpa a falha técnica da Copel aqui que nos derrubou no meio da entrevista. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.